Bem-vindos, pessoal, à nossa última aula da área de aprendizado por reforço. Hoje a gente vai falar sobre uma extensão desse algoritmo SARSA para o caso em que a gente tem estados contínuos. Então, só para revisar o que a gente viu na última aula, a gente viu esse algoritmo de SARSA com traços de elegibilidade, né? Então, a gente tinha a nossa equação de atualização do SARSA, que era essa aqui. A gente ia corrigir, né, o valor de um estado SA, o valor Q dele, e a gente corrigia para basicamente ser o valor Q anterior mais uma taxa de aprendizado vezes delta. E delta é essa variável aqui que é chamado erro de diferença temporal, e basicamente ela representa o seguinte: esse primeiro par de números que está sendo somado aqui, o R mais gama de Q, isso aqui é a recompensa que tu ganhou naquele tempo, naquele passo, e isso aqui é o quanto de recompensa tu acha que tu ganha no total a partir do estado seguinte. Ou seja, essa soma aqui como um todo é o total de recompensa que tu acha que tu consegue ganhar, dada essa tua última observação, última interação com o ambiente. É o total que tu acha que pode ganhar, dada a tua experiência mais recente. E isso aqui era o total que tu achava que poderia ganhar antes. Então, quando tu compara a nova estimativa de quanto eu posso ganhar com a estimativa antiga, isso me dá esse erro de diferença temporal. O que acontece na prática é que se esse erro de diferença temporal é um valor positivo, significa que eu me surpreendi positivamente. Quer dizer que essa soma desses termos é maior que esse último, ou seja, eu acabei de perceber, a minha última experiência de interação com o ambiente indica que, na verdade, eu consigo ganhar mais recompensa do que eu achava. Então, delta vai ser positivo. E a mesma coisa se for o contrário. Se esse primeiro termo aqui for, negativo, for menor que o segundo, delta é negativo, significa que eu me surpreendi negativamente. Eu ganhei, de acordo com a minha última experiência, sugere que eu vou ganhar menos recompensa total do que eu achava que eu poderia ganhar. Então, vocês podem ver que o delta, quando ele entra nessa equação, ele está indicando o que eu tenho que fazer com o valor Q, como que eu tenho que corrigir ele. Se o delta é positivo, eu me surpreendi positivamente, ganhei mais recompensa, aí o meu valor Q vai aumentar, porque vai ser o novo valor Q vai ser o anterior mais um número positivo. E se eu ganhei menos recompensa, o delta é negativo, eu vou subtrair um número, né, então, do valor Q e ele vai diminuir. Então, essa é a atualização do SARSA. Aí o que a gente viu é que, por exemplo, se o agente estava nesse estado e ele foi para cima e ganhou uma recompensa que ele não sabia que ele ganharia, ao fazer essa experiência de desse estado com a ação para cima, o delta aqui seria positivo, né? Porque ele ganhou essa recompensa, então ele atualizaria o valor Q nesse estado para essa ação para cima. O que a gente viu é que, na verdade, é o seguinte, isso faz sentido, que a gente está querendo dizer que essa ação para cima nesse estado leva para uma recompensa, mas essa recompensa para a esquerda também, essa ação para a esquerda também tá resultando numa recompensa, né? Só não é em um passo, é em dois passos, mas a partir daqui eu tenho que sinalizar de alguma forma, tenho que corrigir o valor Q dessa ação esquerda nesse estado para dizer que a partir daqui eu também consigo ganhar uma recompensa. E a partir daqui, fazendo esquerda, eu também consigo. A partir daqui, fazendo ação para baixo, eu também consigo. Ou seja, se o delta é positivo, eu, na verdade, tenho que atualizar os valores Q de todos os estados e ações que eu visitei antes, idealmente. Vou fazer todos eles serem aumentados, porque todos eles levaram para uma recompensa nesse caso, mas eles não vão ser aumentados de forma igual. Os que estão bem mais próximos aqui da observação, né, da experiência que levou a recompensa, vão ser aumentados mais fortemente, e os que estão mais distantes vão ser atualizados também, mas um pouco menos. E a maneira como a gente vai fazer, então, essa modulação, o quão alto, digamos, esse valor Q aqui vai ser aumentado proporcionalmente a delta, mas quanto proporcionalmente a delta? Muito ou pouco? E o que regula isso é o quão recentemente esse estado-ação aconteceu no passado. Então, por exemplo, isso aqui, a ação para cima aqui acabou de acontecer. Então, aqui a gente vai ter esse traço, a gente tem uma variável de traço que tem uma memória de quão recentemente essa experiência aconteceu. Aqui o traço seria 1, ela acabou de acontecer. O valor de traço para esses outros estados e ações aqui, ele vai diminuindo com o tempo, porque conforme vai passando mais tempo desde que eu fiz essa ação nesse estado, o traço daquela ação naquele estado vai diminuindo. Então, essa é a ideia dos traços de elegibilidade. Ele é uma estrutura de dados, tipo uma tabela Q, ou seja, tem uma entrada para cada estado e ação, e ela é tipo uma memória de quão recentemente eu fiz essa ação nesse estado. Quando eu faço a ação no estado, eu incremento essa variável de memória e todos os outros pares SA que tem nessa tabela de memória
eu decaio eles. A cada time step eu vou lá e decaio todo mundo. Ou seja, eu diminuo a minha memória de todos os outros estados e aumento um pouquinho todos os outros estados e ações, né? E aumento um pouquinho do último estado e ação que eu observei. E aí, dessa forma, então, usando essa estrutura de dados de traço de elegibilidade, a gente pode fazer com que o Sarsa, ao observar um erro de diferença temporal delta, ele não atualize apenas o estado imediatamente anterior à recompensa, que é o que acontecia no algoritmo Sarsa tradicional e no algoritmo K-Learning tradicional. Ao invés disso, ao invés de atualizar apenas o último SA, eu vou atualizar todos os SAs da trajetória desde o início do episódio aqui, mas proporcionalmente ao valor de elegibilidade, ao traço daquele SA. Tá? Então, essa é a ideia do algoritmo Sarsa Lambda que a gente estudou. E aí a gente viu, então, que ele atualizaria todos esses aqui, né? Então, ele consegue propagar essa informação da onde a recompensa está, quais estados levam a recompensa, eles propagam essa informação de uma maneira muito mais rápida. E aí a gente viu, só para finalizar a revisão aqui, que tendo o algoritmo do Sarsa, ele é bem simples de implementar o Sarsa Lambda. A gente só tem que criar essa estrutura de dados, que vai ter as mesmas dimensões de uma tabela Q. Inicializa essa memória inicialmente tudo com 0. Quando a gente visita um estado SA, né, faz uma ação no estado S, incrementa a memória daquilo. E aí, ao contrário do Sarsa, que atualiza apenas, faz uma atualização apenas no SA mais recente, o Sarsa Lambda vai fazer para todos os pares de estado e ação que existirem aqui nessa tabela, ele vai atualizar todos os valores Q, proporcional ao delta. Se o delta é positivo, ele vai aumentar aquele valor Q. Mas quanto ele vai aumentar, ele vai modular isso pelo traço de elegibilidade daquele SA. Se ele é um SA que aconteceu recentemente, ele vai ser multiplicado por 1, basicamente, ou por um número grande aqui, significa que o valor Q vai ser corrigido bastante. E se é um SA que aconteceu muito tempo no passado, esse traço de elegibilidade vai ser pequenininho, e aí a atualização que eu faço naquele SA vai ser pequena, porque ele pode até ter levado, ele faz parte da trajetória que me levou para a recompensa, mas ele está tipo 100 passos atrás, então ele vai ser corrigido pouco. Depois que a gente atualiza todos os valores Q, a gente decai a memória de todos esses pares SA. Então, toda a memória diminui uniformemente e do SA, que eu visitei por último, ela é incrementada de 1. Tá? A gente viu isso aqui rodando, viu que aqui esse rastro deixado pela gente, nessa visualização, ele está indicando quais são os estados e ações que ainda têm um traço de elegibilidade positivo, né, maior que 0. Então, seriam os estados e ações que ainda seriam atualizados depois de cada experiência da gente. Bom, o que a gente vai ver agora é como é que a gente faz aprendizado por reforço num contexto que a gente chama de aproximação de função. Quando a gente tinha, no nosso caso que a gente estava discutindo até agora, que os estados eram discretos, tipo assim, um mundo de grid, né? Ou eu estou no estado 1, ou num 2, ou num 3, a nossa função que era basicamente um tabelão. Para cada possível estado, eu armazenava associado com aquele estado os valores Q das possíveis ações que eu posso escolher naquele estado. Ou seja, aqui era uma maneira de mostrar, né, só um diagrama, mas na memória do computador seria a tabela Q, na verdade, é uma tabelona onde eu tenho uma linha para cada estado. Então, estado 1, estado 1, 2, 1, 3, 1, 4 e por diante. Os estados são nas linhas e as colunas estão as ações estão nas colunas. Então, essa tabela Q, se eu copiei corretamente aqui, ela aqui desse diagrama, ela seria implementada numa matriz dessa forma aqui computacionalmente. Mas aí, então, notem que a gente tem uma linha por estado. O que acontece se no meu problema de aprendizado por reforço eu tiver milhões de estados? Eu vou ter uma tabela que tem milhões de linhas. E se eu tenho que aprender todos os valores Q, eu vou ter que aprender milhões de números. Isso fica muito lento. Pior ainda, o que acontece se meus estados não forem discretos? Porque aqui eles são discretos, né? Mas se meus estados envolverem números contínuos, por exemplo, se a posição XY do agente puder ser um número real, aí eu tenho infinitos estados. Eu não tenho como criar uma tabela que tenha infinitas linhas, né? Então, só para dar um exemplo, para vocês verem o problema que acontece, quanto mais difícil fica o aprendizado por reforço quando a gente tenta lidar da maneira simples, digamos, com estados contínuos, mas que é uma maneira que, embora simples, não funciona bem. Vamos pensar o seguinte caso. Vamos dizer que a gente tem um joguinho de corrida aqui, e vamos dizer que o estado do carro que a gente está controlando, que é o carro vermelho, seja composto por 3 valores, 3 atributos, tá? Que a gente chama de features. É a coordenada X do carro, a coordenada Y do carro e o ângulo alfa que o carro está atualmente dentro da pista. Então, digamos que
É uma versão possível de descrever qual é o estado atual do carro. Na prática, a gente teria que ter bem mais informação, né? A gente teria que saber a distância dos carros inimigos, a distância para as beiras da pista, mas vamos dizer que o estado seja esse aqui, e vamos dizer que isso aqui, todos aqui sejam números reais. Então, qual o tamanho da minha tabela aqui? Em princípio, seria infinita, porque eu tenho infinitas combinações de possíveis valores x, y e sigma. Mas vamos dizer que a gente vai discretizar esses valores x, y e sigma para poder botar numa tabela. Tá? Para quem fez a disciplina de A, vocês tinham que discretizar, né? Quando vocês implementavam o Key-Learning lá no joguinho, o estado era contínuo, aí vocês discretizavam as features, né? Para quem não fez IA, ignorem isso, mas a ideia é que, então, a gente poderia discretizar, por exemplo, a coordenada x, vamos discretizar em 100 intervalos. Então, ela vai ter um número entre 0 e 99, né? A gente pega ali, digamos que o valor x seja um número real entre 0 e 10. Se a gente dividir ela em 100 pequenos intervalos, eu vou ter 100 possíveis valores, né, para essa coordenada x, que vai poder ser, nesse exemplo, que vai de 0 a 10 contínuo, e eu estou dividindo em 100, poderia ser 0, ou 0.1, ou 0.2, ou 0.3, ou 1.1, ou 1.2, até, né, até o 10. Teria 100 divisõezinhas. Vamos dizer que a gente vai discretizar o y também em 100 intervalos, e vamos dizer que o ângulo, que também é um número real, está discretizando em intervalos de 1 grau. Então, quantos estados possíveis eu teria? Eu tenho 100 possíveis valores para a variável x discretizada. Para cada um desses, eu tenho 100 possíveis valores para a variável y discretizada. E para cada um desse aqui, eu tenho 360 valores possíveis para o ângulo discretizado. Isso dá 100 vezes 100 vezes 360, dá 3,6 milhões de estados nessa minha tabela. Para esse problema simples, tá? Que são só 3 variáveis de estado, é um estado bem simplório, digamos. Eu tenho 3 milhões e meio de linhas nessa tabela, 4, sei lá, se eu tiver, quais são as ações aqui. Digamos que eu tenho ação acelerar, frear, virar para a esquerda e virar para a direita. 4 ações. Então, eu tenho 4 colunas. Vou ter 3,5 vezes 4 números nessa tabela aqui, milhões, né? É um número gigantesco isso, é tipo 12 milhões, sei lá. Faz sentido, assim, pensando agora intuitivamente, o problema é dirigir esse carrinho realmente tem 12 milhões de situações diferentes que o carro pode se encontrar? Não tem realmente 12 milhões no caso aqui 3, né? 3,6 milhões. Não tem realmente 3,6 milhões de estados diferentes que o carro pode estar? Enfim, o problema aqui está que ele está discretizando de maneira muito fina e aí acaba tendo um número enorme aqui nessa tabela. Então, discretizar o estado é possível em algumas situações, para quem fez IA, naquele tipo de joguinho até dava para fazer, mas muito frequentemente discretizar acaba tornando o problema muito mais difícil do que ele realmente é. Então, o que a gente vai querer fazer é evitar essa discretização. Tá? A gente observou que quando tem variáveis contínuas aqui no estado, ou é impossível ou não é factível representar a função que é numa tabela, e a ideia vai ser que ao invés de criar uma tabela na memória, a gente vai aprender essas funções de preferência, essas funções que, uma delas para cada ação. Então, ao invés de ter um tabelão só, é como se a gente tivesse, digamos que a gente tem a ação acelerar e frear. Eu vou ter o que de acelerar e o que de frear. E aí, quando eu passo um estado, digamos, para o que acelerar, essa função vai avaliar o quão bom é acelerar naquele estado. De forma semelhante, se eu tenho que de frear, que é uma outra ação, e eu passo um estado, essa função, que eu não expliquei ainda como ela é calculada, ela vai ter que dizer o quão bom é frear quando eu estou naquele estado. Tá? As entradas dessa função vão ser diretamente essas variáveis contínuas aqui. Por exemplo, o x, y e o sigma. Não é nada discretizado. Isso aqui vai ser uma função. Eu vou ter uma dessas funções para cada ação que a gente tem disponível. E as entradas dessas ações são os atributos do estado, os atributos reais mesmo. Tá? E essa função, que eu já vou explicar como ela é calculada, ela vai fazer algum cálculo lá internamente e retornar um número real que a gente vai interpretar como sendo o valor Q daquela ação específica naquele estado. Tá? Essa é a ideia. Então, deixa eu dar um pouco mais de detalhes de como que a gente poderia fazer isso no caso, então, de estados contínuos.